Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo da reta sobre o plano cartesiano, hoje vamos falar de distância entre pontos e retas. Considerando que uma reta é um conjunto infinito de pontos, quando precisamos calcular a distância entre um ponto e uma reta, qual dos infinitos pontos da reta deve ser considerado para o cálculo da distância? Vejam, aqui na figura nós temos o ponto P, né, e a reta R. Eu quero calcular a distância desse ponto P para esta reta. Só que, dependendo do ponto que eu considero, eu encontro distâncias de tamanhos diferentes, distâncias diferentes, né? Então, qual é o ponto que eu devo considerar? Como que eu vou fazer para calcular essa distância da melhor maneira, né? A depender do ponto que a gente escolha, né, a distância é diferente. Definimos a distância entre um ponto e uma reta como a menor distância possível. Menor distância possível. Como que vai acontecer a menor distância possível? Na perpendicular. Por quê? Observem aqui na imagem, tá? Se vocês pegarem este ponto que está imediatamente abaixo aqui, a sombra do ponto P sobre a reta aqui, formando 90 graus, vai ser a menor distância que a gente vai ter entre o ponto e a reta. E essa aqui nós vamos padronizar como sendo a distância entre um ponto e uma reta. Então, a distância entre um ponto P e uma reta R é a distância do ponto ao pé da perpendicular à reta R traçada pelo ponto P, tá? Então, aqui nós vamos ter, né, a reta R, ok? O ponto P e a distância D entre o ponto e a reta vai ser a distância entre o ponto e o pé da perpendicular traçada por P. Bem, caso a gente conheça o ponto A, que é a projeção ortogonal de P sobre R, se a gente conhecer o ponto A, a gente calcula a distância entre dois pontos, que nós já sabemos calcular, a distância entre o P e o A. Se não conhecemos o ponto A, a gente pode usar a propriedade a seguir. Para calcular a distância D entre um ponto P, x0, y0 e uma reta R, ax mais by mais c igual a zero, pode-se usar a fórmula D igual a ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Calcule a distância entre o ponto P, 2 e 3 e a reta x mais 2y menos 2 igual a zero. Solução. Temos x0 igual a 2, y0 igual a 3, a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 2. Aplicando a fórmula da distância entre ponto e reta, a gente vai ter o quê? Que vai ser, né, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 mais menos 2 em módulo dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 2 mais 6 menos 2 dividido por raiz de 5. Fico com o módulo de 6 dividido pela raiz de 5, que é 6 sobre raiz de 5, racionalizando 6 raiz de 5 sobre 5. Lembrando que aqui para racionalizar, nós multiplicamos pela raiz de 5 em cima e embaixo. Tá? Segundo exemplo, os vértices de um triângulo ABC são A, menos 2 e menos 4, B, 1 e 2 e C, 2 e 5. Determinar a medida da altura relativa ao lado AB e a área do triângulo. Então, aqui nós temos um desenho da situação. Nós temos os pontos A, B e C formando um triângulo e ele está dizendo para a gente usar o lado AB, aqui embaixo, como base para o triângulo. Tá? E calcular a área dele. Para isso, nós vamos precisar desta altura, que faz 90 graus aqui, tá? Então, primeiro, a gente precisa do comprimento do segmento AB, que nós vamos calcular
com a distância entre dois pontos. Nós precisamos da equação da reta suporte do segmento AB e nós precisamos da altura do triângulo, tá? Então, a base do segmento, do triângulo vai ser o segmento AB e a medida dele é calculada pela fórmula de distância entre dois pontos. A distância entre A e B vai ser raiz de 13. Então, aqui nós temos a medida raiz de 13, ok? Para determinar a altura H do triângulo relativa ao lado AB, precisamos conhecer a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Usando o determinante para encontrar a equação geral da reta, nós temos, que a equação da reta vai ser menos 2x mais 3y mais 8, ok? Ou seja, eu vou ter A valendo menos 2, B valendo 3 e C valendo 8. Calculando a distância de C até a reta AB, nós temos, agora eu já estou determinando a altura do triângulo. Ok? Aplicando a fórmula da distância entre ponto e reta, eu vou encontrar que a altura do triângulo é 19 raiz de 13 sobre 13. Então, aqui, voltando na imagem, nós vamos ter o quê? Que aqui é 19 raiz de 13 sobre 13. Finalmente, a área do triângulo ABC será dada por área igual base vezes a altura dividido por 2. Então, a área deste triângulo vai ser a distância entre os pontos A e B, vezes a altura H que nós calculamos, dividido por 2. Então, fica a raiz de 13 vezes 19 raiz de 13 sobre 13, dividido por 2, que fica 19 sobre 2. Por que fica 19 sobre 2? Raiz de 13 vezes a raiz de 13 é raiz de 13 ao quadrado. Corta a raiz com a potência, sobra 13. Dividido por 13 é 1, tá? Isso aqui foi feito, isso aqui, Lembrando que aqui eu tenho 1. Então, fica 19 vezes raiz de 13 ao quadrado, dividido por 13, que fica igual a 19 vezes 13, dividido por 13. Simplifiquei. Por isso, sobrou 19 sobre 2, tá bem? E esta é a área do triângulo ABC. Exemplo 3. As retas x mais 2y mais 5 igual a 0 e x mais 2y menos 3 igual a 0 são paralelas. Calcule a distância entre as retas. Para calcular a distância entre as retas paralelas, basta que a gente calcule a distância entre qualquer ponto da reta R até a reta S. Encontrando um ponto de R, eu vou escolher x igual a 1. Esse valor x igual a 1 é uma escolha minha. Se vocês quiserem adotar qualquer outro valor, não tem problema, tá? Com o x igual a 1, eu vou calcular quem que é o y dele. Então, 1 mais 2y mais 5 é igual a 0. E assim eu ganho y igual a menos 3. Por quê? Porque aqui eu vou ter 2y igual a menos 6, tá? Que implica em y igual a menos 6 dividido por 2, que é menos 3. E o ponto P, 1 e 3, que pertence à reta R. Agora, eu vou calcular a distância deste ponto P até a reta S, usando a fórmula da distância entre ponto e reta. E vou encontrar 8 raiz de 5 sobre 5. Então, esta é a distância entre as retas R e S. Tá? Para qualquer valor, qualquer ponto de R que vocês encontrassem, a distância daria o mesmo valor, porque retas paralelas nunca se encontram, então elas têm que manter entre si sempre a mesma distância. Área do triângulo. No exemplo 2, era pedido que calculássemos a área do triângulo ABC. Realizamos o cálculo a partir da fórmula tradicional, área igual base vezes altura dividido por 2. Porém, podemos questionar se não há uma maneira na geometria analítica de calcular a área de um triângulo a partir dos seus vértices, e a resposta é sim.
Sendo o triângulo ABC de vértices A, XAYA, B, XBYB e C, XCYC, a área do triângulo pode ser calculada por área igual módulo do determinante sobre 2, onde o determinante é calculado por XAYA1, XBYB1, XCYC1. Tá? Calcular a área do triângulo ABC com vértices A, 2 e 3, B, 1 e 8 e C, menos 5 e 2. Então, aqui nós temos uma imagem de como fica o nosso triângulo que nós vamos calcular a área. Tá? Calculando o determinante, então vai ficar 2, 3 e 1, 1, 8, 1, menos 5, 2 e 1. O determinante fica 36. Tá? Calculando a área do triângulo ABC, a área é igual ao módulo do determinante dividido por 2. Então, módulo de 36 dividido por 2. Módulo de 36 é 36, dividido por 2, 18. Exemplo 5. Calcular a área do quadrilátero da figura. Tá? A gente tem, então, o ponto A, 2 e menos 1, o ponto B, 4 e 3, ponto C, menos 2 e 5, e o ponto D, menos 4 e menos 1. A gente vai dividir o quadrilátero ABC em dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ADC, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer esta divisão aqui. Aqui assim, em dois triângulos, ok? Triângulo ABC e o triângulo ADC, tá? E as áreas, a área do quadrilátero inteiro é a soma das áreas dos triângulos. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei calcular a área de triângulo. Calculando os determinantes. Primeiro determinante do triângulo ABC, tá? Ser 2, menos 1 e 1, 4, 3 e 1, menos 2, 5 e 1. Calculando o determinante, eu encontro 28. O determinante do triângulo ADC agora fica 2, menos 1 e 1, menos 4, menos 1 e 1, menos 2, 5 e 1. Tá? Calculando, menos 36. Não tem problema ser negativo, porque depois na hora de calcular a área, ele fica em módulo. Tá? Calculando a área do quadrilátero, então, né? Lembrando que a área do triângulo ABC, aqui eu já fiz substituindo, mas vai ser o módulo do determinante ABC dividido por 2. E a área do triângulo ADC vai ser o módulo do determinante ADC dividido por 2. Então, fica aqui, módulo de 28 dividido por 2, mais módulo de menos 36 dividido por 2. Módulo de 28 é 28 dividido por 2, 14. Módulo de menos 36 é 36 positivo, dividido por 2, 18. 14 mais 18, 32. Esta é a área do triângulo ABC, do quadrilátero ABCD, tá bem? Então, para esta semana era isto. Façam os exercícios e em seguida o questionário avaliativo. Bons estudos!